Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí do horário que você tá ouvindo ou assistindo a gente. Eu sou a Juliana Siniqueda, sócia aqui do Campus Tomás Advogados, especialista em propriedade intelectual e tecnologia e responsável por esse podcast desde outubro de 2023. E vocês sabem, né, desde que eu assumi o comando, eu tenho convidado muitas mulheres empreendedoras do setor de tecnologia para participar. E agora, no mês de março, eu resolvi fazer uma série especial com mulheres que também são muito especiais e que têm o foco do coletivo, que pensam no impacto social. Então, eu tive a oportunidade de conhecer recentemente a Aline, eu vou deixar ela se apresentar daqui a pouquinho. Mas quando ela contou do projeto dela, eu achei que tinha tudo a ver para ela participar, porque é um tema, né, que impacta muito, inclusive, principalmente as mulheres. Então, é isso. Eu vou deixar a Aline se apresentar, ela vai falar melhor que eu, mas queria agradecer muito a sua presença. Eu sei que foi difícil de chegar hoje aqui no escritório para contar, mas super, super obrigada. Conta aí pra gente, acho que assim, seria legal se você contasse um pouco da sua trajetória e aí do seu atual momento, do Mãe aos 40 e o que, né, o que você luta, o que você faz mesmo nessa seara, né, do social. Legal. Bom, eu que agradeço a oportunidade, conheci a Ju também há pouco tempo, mas tem gente que a gente conhece pouco tempo, já dá um match ali, você já sabe, né, que dá pra rolar alguma coisa bacana, então obrigada pela oportunidade, parabéns pelo podcast. Bom, eu sou a Aline Dini, sou jornalista já faz 15 anos e desde a época de faculdade, estagiária, sempre escrevi para mulheres. Então, comecei escrevendo para as revistas femininas, na época que a gente comprava a revista na banca, né? E era um apreço, assim, abrir as páginas e tal. E eu venho acompanhando a mudança de comportamento da mulher, né? Eu falo, as matérias que eu escrevia 15 anos atrás, hoje, seriam todas canceladas, porque a gente vendia tratamento para acabar com celulite, para acabar com estria. Hoje a gente fala, cara, se aceita como você é, isso daí tá tudo bem, faz parte do seu corpo, né? Se quiser fazer, faça, se não quiser, tudo bem também. Então, eu acompanhei muito essa transição de comportamento da mulher em relação à autonomia sobre o próprio corpo, em relação às decisões que ela pode ter para tomar, né, para ter escolhas mais conscientes. E sempre escrevi sobre saúde também, então eu escrevia sobre beleza, moda, saúde e comportamento de forma geral. E aí, o que me levou para o Mãe aos 40, que inclusive nasceu há 10 anos na sala da minha casa, assim, de uma forma muito despretensiosa, eu nem imaginava onde iria dar. E ela era muito jovem, tá, gente? Quando ela criou Mãe aos 40. Exato, bom ressaltar isso, porque as pessoas entram lá na página e falam, não acredito que você tem 40 anos, calma, eu não tenho, eu nunca disse isso, não coloca palavras na minha boca. Mas é comum, a gente espera entrar num perfil e a pessoa falar da vida dela, mas o Mãe aos 40 não é para falar sobre mim, né? É para falar sobre realmente a mudança de comportamento em relação ao adiamento da maternidade. E aí eu comecei a pegar algumas pautas. Ah, Aline, os últimos dados do IBGE mostraram que aumentou o número de mulheres que são mães aos 40. Faz uma matéria sobre isso? Aí veio uma, veio duas, veio três. Falei, opa, peraí. Aqui tem uma tendência, tem algo aqui que precisa ser olhado e ninguém estava olhando na época. Então nasceu há 10 anos o Mãe aos 40, na época era só blog, Instagram, estava bem no início, assim, então eu fazia, mas muito postando minha vida, assim, sem nenhuma estratégia, sem nada. E fui tocando, assim, durante um período, continuei trabalhando nas revistas femininas, e aí, quando foi em 2016, eu resolvi que eu seria mãe. Falei, não, então agora está na hora de eu ser mãe. Comecei a olhar mais para essas questões, e aí foi um tempo que eu dei um tempo, né, da redação, fiquei mais na minha casa, e comecei a estudar um pouquinho mais sobre isso, me aprofundar. O meu TCC da pós-graduação foi sobre os blogs maternos, então, assim, me inseri, mergulhei de cabeça no universo feminino, no universo materno. E digital. E digital ao mesmo tempo, mas tudo muito tateando ainda, sem entender como é que funcionava. Aliás, todo o meu processo sempre foi muito assim, nunca foi muito estratégico, no sentido de vou fazer isso para atingir isso. Não, eu fui fazendo conforme o meu feeling... orgânico, né? Muito orgânico. Conforme o meu feeling me dizia, eu fui criando. Então, assim nasceu o Mãe aos 40, e ele ficou um tempão parado, porque aí com a minha filha pequena, e eu fazendo outros freelas e fazendo outras coisas, e ele ficou parado. E depois eu fui trabalhar na Editora Globo, com maternidade de novo, na revista Crescer, fiquei lá 2 anos.
E aí teve uma hora que eu falei, cara, olhei para aquele projeto, depois de anos parado, o Instagram continuava, aliás, ele tinha aumentado o número de seguidores, mesmo parado. Aí eu falei, poxa, curioso isso. Você fica um mês sem postar, quem vive disso sabe, assim, cai demais a audiência, você perde seguidores. E eu falei, cara, que fenômeno, né? E aí falei, bom, vou fazer um teste aqui, vou fazer uma entrevista, fiz uma entrevista. A entrevista foi super bem e eu falei, cara, acho que eu preciso olhar para isso com mais carinho. E tomei a decisão de sair, né, e de me dedicar a esse projeto. Isso já faz 4 anos que eu estou integralmente no Mãe aos 40. Então, 90% do meu tempo de trabalho é dedicado a ele hoje. E aí, sim, eu passei a entender todos os prós e contras desse adiamento, né? Relógio biológico, será que esse negócio existe mesmo? Porque a minha vizinha engravidou com 47 anos naturalmente. Todo mundo tem uma história dessa, né? Então, assim, fui me dedicando. E o Mãe aos 40, ele cresceu muito na pandemia. Porque foi aquela época que as lives estavam explodindo, todo mundo estava assistindo live de tudo. E aí eu criei um quadro semanal para contar as histórias de mulheres que estavam tentando engravidar. Algumas já estavam com os bebês nos braços, outras não, ainda estavam no processo. Porque eu entendi que a maioria, ali 90%, adiou a maternidade no escuro, naquela falsa ideia de que enquanto eu menstruo, eu engravido. E não é bem assim, né? A regra não é essa. Quem engravida faz parte da exceção, não faz parte da regra. Então, a gente tem que ficar muito atenta a isso. Criei o Histórias Inspiradoras, que é meu quadro até hoje, só que hoje está bem mais, né, devagar, não tem mais feito tantas lives, já tem mais de 100 lives lá. Então, toda segunda-feira eu trazia uma convidada para contar a experiência dela, os altos, os baixos. Isso foi gerando muita identificação das pessoas que estavam também no processo, foi fortalecendo essa mulher, criando essa conexão. E aí eu falei, poxa, mas eu não posso só ficar nas histórias, porque cada história é única, gente, a gente não pode se comparar. Para ela pode ter sido fácil engravidar com 39, para mim pode ter sido assim, fiz 10 FIVs e ainda não consegui. Sim. Então eu falei, poxa, a história é para inspirar, né? Não é para a pessoa se olhar e falar, nossa, vou seguir essa receita de bolo. E aí eu trouxe os médicos. Então eu criei também o quadro Quinta da Fertilidade. Então toda quinta-feira eu trazia um médico, especialista em fertilidade, para a gente conversar sobre algum assunto relacionado à tentativa de gravidez. Também já tem mais de 100 lives no ar, bem bacana, bem completo. E aí isso foi crescendo, as pessoas começaram a conhecer o Mãe aos 40, né? E basicamente, assim, isso também me fez me aprofundar muito no assunto, porque foram muitas entrevistas, né? E aí eu fui me tornando uma referência nesse assunto, e hoje eu me considero realmente uma referência nesse assunto. Quem quiser conversar de adiamento de maternidade pode falar comigo, que eu já entrevistei um monte de gente, a gente pode conversar, sentar, conversar. Mas acho que o mais importante disso tudo é, assim, a gente conscientizar as mulheres, mas sem peso, sem terror, porque é isso, a gente vai a vida inteira no ginecologista, né? Desde os 15 anos ali, você teve a primeira menstruação, você começa a ir ali no ginecologista. E nunca é falado para nós sobre planejamento reprodutivo. Então, é muito falado sobre, você vai colocar DIU, né? Você vai usar algum contraceptivo. É sempre isso, né? Não engravide. Não engravide. E tá certo mesmo. Não é para engravidar na adolescência. A adolescência não é fase de engravidar, né? E primeiros anos ali da vida adulta também não. A vida tá começando e tal. Cada um tem sua escolha, claro, mas não, né? É o momento ideal se a gente for pensar em fertilidade, porque com 20, 25 anos, os óvulos estão ali maravilhosos, né? Então eu falo, tá muito injusta essa conta aí, porque o nosso corpo não corresponde ao nosso comportamento mesmo, né? Eu brinco que nós evoluímos muito, mas os nossos ovários não foram avisados sobre isso. Eles estão lá funcionando igual sempre funcionaram. E então é isso, assim. E foi assim, crescendo de forma orgânica e eu fui entendendo as necessidades também, né? Então, chegavam muitas dores parecidas. Eu falei, poxa, preciso alertar, mas com calma. Então, hoje, a base do meu trabalho é usar o jornalismo, né? Usar esse papel mais neutro, digamos, que eu aprendi mesmo, ouvindo diversas opiniões, colocando ali, ouvindo estudos, ouvindo médicos, sem nada de achismo, sem nada que é, assim, vozes da minha cabeça. Então, eu sigo por esse caminho, trazendo informação para essas mulheres, mas também tentando trazer um pouco de acolhimento no sentido de que, não se culpa. Se você só agora parou para engravidar e percebeu que isso é um problema, você não podia ter feito nada antes, você não sabia, você não tinha essa informação.
né? Então, ainda falta, assim, um bom caminho, eu acho que a gente está começando a trilhar ele, de os médicos, de os ginecologistas, que são quem tem esse contato direto com as mulheres ali pelo menos uma vez por ano, começarem a falar de planejamento reprodutivo, que é diferente de planejamento familiar, né? Você não vai falar de contracepção, você vai falar quais são os seus planos de vida, em algum momento você deseja ser mãe, você já pensou sobre isso, você já ouviu falar sobre congelamento de ovos, você quer entender como funciona, porque até os 35 anos o que elas contam é, elas vão no médico, você é mãe? Eu não sou, não, ainda não, você quer, beleza, cheque. Acabou ali a consulta. Quando ela tá com 37, 38, 40, que ela senta na cadeira do médico, ele começa, já é mãe? Não, mas você pretende ser mãe? Tô tentando. Nossa, mas agora tá muito tarde. Poxa, mas eu vim aqui todo ano, por que você não me falou isso antes? Né, claro, não é jogar no colo do médico toda a responsabilidade, porque nós também podemos ir atrás, a gente, né, tá conectado, hoje tem muita informação, mas começa, assim, um papel pela saúde, né, que é o nosso primeiro contato. Então, é muito complicado ver as mulheres que chegaram até aqui completamente no escuro, porque acreditaram nessa ideia, né, de que enquanto menstrua engravida, fato, precisa ter menstruação para ter gravidez, né, natural, mas nem sempre é tão simples assim, né? Então, meu papel hoje é trazer esse esclarecimento, mas sem terror, sem culpa, falando, ok, faça as pazes com a sua história, hoje você sabe coisas que você não sabia. Então, vamos ver o que você pode fazer daqui para frente, né? É muito isso, assim, hoje o meu trabalho. Não, eu achei o seu trabalho, eu conheci a Aline recentemente, né? A gente foi num evento lá da Bitumami e aí que ela contou um pouco e eu achei muito interessante, mas o que eu gostei muito, que é essa coisa do social, né? É que você tocou em pautas que eu, por exemplo, nunca tinha parado para pensar. Porque essa questão né, da reprodução feminina faz muito parte, né, do empoderamento feminino, de como que você seguir uma carreira, você querer, né, ter uma vida profissional aí, né, isso tá tudo interligado, assim, você não... Uma coisa impacta na outra. Então, assim, e muitas mulheres, né, inclusive, adiam a maternidade por conta da carreira. Então, você ter um poder sobre isso, você ter conhecimento sobre isso para daí sim fazer uma decisão, é super importante, é super relevante para tudo isso que a gente sempre conversa aqui no podcast sobre empoderamento feminino, empreendedorismo feminino, enfim. Com certeza. Mas o que me chamou a atenção no dia lá do Bitumami foi você falar sobre a questão do SUS, das pessoas, porque assim, gente, eu vivo na bolha, então, felizmente as minhas amigas ainda têm a possibilidade de fazer um congelamento de óvulos, a fazer FIV, mas essa não é a realidade de, sei lá, 99% das pessoas. Com certeza. Então, eu queria que você contasse um pouco essa questão, esse ponto, assim, que você tem ajudado a divulgar também, né, como parte ali do seu trabalho, enfim, que eu achei muito legal, acho legal as pessoas pensarem nisso, porque não é uma coisa que a gente pensa, e assim, eu sou mulher, entendeu? Mas eu não penso nisso, então eu acho legal você falar disso, falar o que você estava falando também, que eu também não estava ligada da história da menopausa no SUS, então adoraria se você pudesse abordar esses temas aí sociais. Legal, perfeito. Acho que isso que você está falando faz muito sentido, porque ter filhos é algo tão natural da vida que a gente esquece, né? Como respirar. Você não pensa, será que estou respirando? Não. Você fala assim, não, mais tarde eu penso, depois eu vejo. Falta um parceiro, quando ele chegar, talvez, né? Então, assim, é algo que está tão intrínseco na gente que a gente não para pensar como um planejamento de vida, na real. Assim, poucas pessoas param, né? Tô falando aqui regra geral, claro. E assim, a gente planeja a nossa vida, a nossa carreira. Eu vou fazer tal curso porque eu quero entrar em tal empresa, porque eu quero ganhar tal salário, porque eu quero morar em tal lugar. Só que ter filhos, muitas vezes, não é colocado nesse planejamento. E, gente, é fundamental. É fundamental. Se você deseja ser mãe em algum momento, a hora de parar e olhar para isso é agora. É agora. Tenha você 20, 25, 30, 35 anos... 40, poxa, vai lá, vai ver como é que tá, porque precisa. E a gente não olha para isso, tá? Em relação ao SUS,
é o seguinte, é uma informação que é pouco divulgada realmente, porque a gente tem tantos problemas de saúde pública no Brasil, tantos, que assim, ter filhos acaba nem entrando como um problema, porque afinal já tem tanta gente, né, no Brasil, no mundo, então você fala, e aí que tá, assim, existe um estigma muito grande nas pessoas que têm dificuldade de engravidar. Por quê? Porque a gente aprendeu que ser infértil não é uma coisa boa, que é um motivo de vergonha, ainda mais para mulher, né? A gente vem historicamente a deusa da fertilidade. Nossa, que mulher fértil. Nossa, se passar embaixo de um varal de calcinha engravidou. Como se isso fosse um superpoder, né? E como se fosse incrível, assim. Então, a mulher, o casal, geralmente, mas como eu lido com as mulheres que sofrem com isso, ela sente uma inferioridade do tipo, por que todo mundo consegue e eu não consigo? O que eu fiz de errado? Ou será que Deus está me castigando por alguma coisa que eu fiz? Todas essas questões, né, religiosas, de crenças, elas entram nisso. E isso é muito ruim porque infertilidade é um problema de saúde pública. Infertilidade é uma doença, tem CID, né? Então, assim, deveria ser coberto pelo SUS e pelos planos de saúde, assim como qualquer outra doença crônica. Só que não é, e não é muito por parte disso. É uma doença que afeta pelo menos 10 milhões de pessoas no Brasil, que a gente tem documentado, pelo menos, que afeta, segundo a OMS, 1 em cada 6 mulheres no mundo, 1 em cada 6 pessoas no mundo. Então, assim, é uma doença de alta prevalência, que vai piorar porque as mulheres estão adiando mais a maternidade sem ter tanta informação sobre os contras disso. Os homens, por sua vez, que aí é um outro mito, mas homem pode ser pai em qualquer momento, olha aí o George Clooney, olha aí, né, tantas referências, não é bem assim. Sim, o homem ele pode ser pai a qualquer momento, porque ele tem um estoque renovável, eu sempre brinco. A mulher é como se fosse um estoque. Você só vai tirando ali os produtos e uma hora vai esvaziar. O homem é uma fábrica. Você tira, mas logo é produzido de novo. Você tira, mas logo é produzido de novo. Então, ele tem essa renovação dos espermatozoides, o que é muito bom, porque se ele é tabagista e está com problema hoje para engravidar por causa disso, se ele parar de fumar em 3 a 6 meses com um bom estilo de vida, provavelmente ele vai conseguir, se for só isso. A mulher não. A mulher acabou. Tem pouco óvulo e tem pouca qualidade, porque ele está com você desde que você estava na barriga da sua mãe, né? Então, assim, a sua mãe já carregava seus óvulos. Olha que louco. Sim. Então, assim, a gente tem que ter tudo isso como base. Por que eu estou falando tudo isso? Porque aí, quando ela para olhar para isso, ela já está próxima aos 40 anos, muitas vezes. E aí, quando ela recorre ao SUS, o SUS tem um limite de idade. Por quê? Você engravidar aos 40 anos, você vai precisar de mais ciclos de fertilização in vitro. Raramente uma mulher engravida de primeira numa FIV aos 40 anos. Porque você precisa juntar mais óvulos, né? Então, no primeiro estímulo ali vão sair poucos óvulos. Aí você faz um segundo estímulo, sai mais um pouco, para você juntar tudo aquilo e ir para uma fertilização in vitro, que é um processo caríssimo. Já São 2 ciclos de FIV. O SUS é um alto custo para o SUS. E olha o tanto de coisa que o SUS precisa, né, gente? Sim. Convenhamos, né? Sim. Tem muitas outras doenças, prioridades, Então, ele delimita ali uma faixa de idade, geralmente os centros até 37 anos. Uhum. E a gente tem hoje no Brasil cerca de 10 centros espalhados pelo Brasil, que você consegue fazer a sua fertilização in vitro pelo SUS. Então, isso é incrível, é maravilhoso. É incrível, eu nem sabia. Muita gente não sabe. Só que ainda tem muita demanda, né, para pouco atendimento ali. Então, precisaria ampliar esse atendimento, né, e talvez dar a oportunidade de fazer alguns ciclos, né. Hoje os ciclos são limitados, então temos no SUS sim, né. Se você que está assistindo vai precisar, ou tem uma amiga, alguém, procure saber dessa informação, porque sim, nós temos, mas ainda é muito escasso, tá? Então, é algo assim que você tem que ficar de olho, porque o custo vai ficando cada vez mais alto e a chance vai ficando cada vez mais baixa. Então, é isso, não é que ninguém engravida aos 40 anos, não, gente, de forma alguma, não estou dizendo isso aqui. Muitas mulheres escrevem que engravidaram naturalmente, às vezes nem estava esperando. Então, assim, só que se você não conseguir, você vai precisar de ajuda, e você está preparada para ter essa ajuda? Mais do que isso, você está preparada para ter essa ajuda e mesmo com essa ajuda não conseguir? A gente precisa falar sobre isso. Muitas mulheres fazem ciclos e não conseguem. Você está preparada para uma ovorecepção? Para receber óvulos doados? Né? Você já parou para pensar no congelamento? Né? Então, um outro dado que é interessante, tudo isso que a gente está falando aqui são coisas caras. Sim. Pouquíssimas pessoas têm acesso, né?
Mas, por exemplo, eu fui ver para congelar os meus óvulos há 2 anos atrás. Hoje eu tô com 35 anos, eu estava com 33. E aí, eu não sabia. Chegando na clínica, no atendimento, foi informado para mim, Aline, você tem 33 anos, é uma idade muito boa, porque, né, se tudo der certo, se você estiver na média, tem isso também. Tem mulher com 33 que já está em falência ovariana. Então, assim, precisa ficar atenta aí aos exames. Sim. Mas se tudo der certo, você ainda tem uma boa quantidade de óvulos e é possível você doar uma parte dos óvulos que forem extraídos e com isso, o seu custo, ele cai, assim, substancialmente. Você vai pagar 10, 15% do tratamento. Ai, que legal! É uma informação... Eu também não sabia. Uma informação que quase ninguém sabe. Claro que não são todas as clínicas que têm isso, mas boa parte tem. Por quê, gente? Óvulos são ouro, né? Então é isso, é uma informação que quase ninguém tem, né? E que vale a pena você buscar, porque o que eu vejo hoje, Ju, é assim, as mulheres olhando para isso falando, nossa, não, é muito caro, não é para mim. Mas vai atrás de saber, caro quanto? Vocês financiam? Vocês parcelam? Tem alguma coisa que eu posso fazer para reduzir esse custo? Né? O medo do é tão caro, não é para mim, barra a mulher de procurar um especialista, de ter uma consulta. E muitas vezes você precisa fazer uma avaliação ali de reserva ovariana que você consegue fazer com exames, né? Então, hoje a gente tem o exame antimileriano, que faz a contagem ali de quantos folículos, né, que são as casinhas dos óvulos, tem, e te dá mais ou menos uma estimativa, porque se eu tenho um pouquinho, poxa, isso é uma estimativa de que talvez eu não tenha tanto tempo fértil assim, deixa eu olhar para isso. Se eu tenho muitos, poxa, talvez então eu possa relaxar aqui e só olhar para isso daqui a algum tempo. Então, é você não se barrar, né, pela falta ali, talvez, do conhecimento ou da possibilidade, é buscar informação mesmo. E hoje tem várias clínicas muito acessíveis que fazem consulta online, que tem planos de antimileriano mais em conta, enfim, que você consegue fazer uma ultrassom para contagem de folículos. Tem alguns meios, então é importante, mesmo que você não queira engravidar agora, se você quer algum dia, né? Porque também tem as mulheres que não querem, tá tudo certo. Mas se você quer algum dia, vai atrás de saber, não espera chegar nos 40 do segundo tempo, porque eu que tô aqui desse outro lado do balcão ouvindo essas mulheres, é muito doído, porque tem muita culpa, tem muito julgamento delas mesmas, e não é fácil muitas vezes. Então pode demorar mais do que você imagina, pode ser mais custoso do que você imagina. Ninguém tá preparado para isso, essa é a verdade, né? É verdade. Bom, eu acho que o seu trabalho é importante justamente por causa disso, né? Porque ele traz informação. E aí é informação, enfim, tanto, né, para essa mulher que só pensa no trabalho e que não está pensando nisso, não está no radar dela, mas também, né, pelo que eu pude ver, você tem essa preocupação, enfim, social, né, para ajudar as mulheres, então, a descobrir que tem o SUS para esse tipo de procedimento. Eu gostei muito também do que você falou sobre a possibilidade, a necessidade, né, da ANS incluir a questão desse tipo de tratamento nos planos de saúde. E agora a gente estava falando um pouco da questão da menopausa também. Então, a gente está com tempo corrido, infelizmente. Se você puder ser bem breve sobre isso, fala um pouquinho e aí eu já pulo para a última pergunta para a gente encerrar. Legal, legal. Bom, são vários assuntos, né? Tem muito... Falar de direitos reprodutivos, de saúde feminina é muito gostoso, é muito importante, a gente precisa se atentar para isso. Parar de deixar a vida levar, né? A gente olha para tudo e não olha para isso com carinho. Olha para isso com carinho. E em relação à menopausa, a gente sabe que cada vez mais mulheres estarão por mais tempo na menopausa, né? Nós estamos vivendo mais, as mulheres vivem mais. E a gente tem aí pelo menos 1/3 das mulheres que já estão nessa fase e muitas outras vão chegar nessa fase. E é algo que é muito normalizado, né? Os sintomas da menopausa são muito normalizados. Aliás, todos os sintomas referentes a nós mulheres, né? Porque você vê, endometriose, demora de 7 a 10 anos para você ter um diagnóstico. As mulheres passam em média com 5 médicos para conseguir. Por quê? Porque a gente cresceu ouvindo que sentir dor é normal. Ai, tá menstruada, tá com dor. Ah, não, normal, não, nossa, né? Tá naqueles dias. Então, ah, não, mas isso passa. Tem dor na relação normal? Não é normal, gente. No sentir dor não é normal, então vai buscar ajuda. Menopausa, a mesma coisa. Tá com calorão, tá com fogacho, tá com um monte de sintoma difícil ali.
é normal, não é normal. Precisa de tratamento, né? E a gente tem aí bons tratamentos, né? E boas terapias hormonais. E também tem um mito, né, de que isso poderia causar câncer por conta de um estudo. Calma, tudo sendo feito de forma padronizada, individualizada para você, os benefícios são enormes, né? E não tem esse bicho de 7 cabeças. E aí a gente tem aí para comemorar, e eu espero que muito em breve, tem um projeto de lei que inclui os tratamentos para menopausa no SUS. E isso é bem fresquinho, é recente agora. Está indo agora para o Senado, para aprovação final, voto final. E eu acredito que tem muita chance, assim, de passar e sem muitas alterações. Gente, das mulheres, vamos lá, gente. Não, tem muita chance, assim, eu estou muito confiante nisso e vai ser muito importante, porque vai ter todo o mapeamento, desde o diagnóstico, os exames que são feitos, os tratamentos, né, medicamentosos, hormonais ou não, acompanhamento psicológico e multidisciplinar, porque sim, gente, mexe completamente com a estrutura de uma mulher se ela não está se sentindo bem. Então, assim, é torcer, porque temos sim avanços, mas também nos unirmos, né? E em relação à infertilidade, não sofrer calada, não sofrer sozinha. Eu falo, se as tentantes, né, que é como a gente chama as mulheres que estão tentando engravidar, fossem unidas nesse sentido de fazer barulho, essa é uma causa que interessa muito, porque são muitas, milhões de mulheres sofrendo com isso. Então, eu espero que a gente avance com essas pautas, sabe, nos governos, né, enfim, na sociedade de forma geral, entendendo que não é um problema meu isolado, é um problema social e que precisa dessa ajuda e desse amparo social também. E faço meu trabalho de formiguinha ali todos os dias. Mas, felizmente, agradecendo já por todas as mulheres, por você dar visibilidade a esse assunto que, sim, por mais que tenha entrado, acho que, um pouco na pauta, e assim, eu também acho que é uma questão de idade, né? Agora eu tô com 39, mas desde que eu tenho 35 anos, eu e as minhas amigas, a gente discute um pouco sobre isso, assim, as minhas amigas solteiras, congelando óvulos, enfim, eu tenho esse grupo, né? Mas eu acho que falta muita visibilidade sobre isso, principalmente quando você é mais jovem. Sim. Então, o seu trabalho é incrível. E aí, infelizmente, pra terminar... Infelizmente, inteiro, gente. Eu volto com mais tempo. A gente costuma aqui, né, pedir para as convidadas elas darem um conselho. No seu caso, eu vou querer que você dê um conselho para uma mulher que queira fazer diferença no digital. O que você acha que essa mulher poderia fazer? Porque você, né, é isso. Você é uma jornalista que está tentando fazer a diferença aí no mundo digital com Mãe aos 40. Então, que conselho você daria para uma outra mulher que também quer fazer a diferença? Olha, acho que o meu conselho mais valioso é você realmente trabalhar com aquilo que faz seus olhos brilharem. Acho que isso é assim, né? Hoje na rádio a gente estava gravando e aí a gente falou da Fernanda Montenegro e que ela foi convidada para a Secretaria de Cultura e tal. E na época ela falou o seguinte: não, porque a minha vida é no palco. Tipo, ela sabe a que ela veio nesse mundo, para que ela está aqui, o que ela quer fazer. Então, às vezes a gente só vai entrando no automático, né, nadando ali conforme a maré, mas tenta achar qual que é seu papel nesse mundo, o que você veio para fazer, o que faz seus olhos brilharem. Se isso que você está fazendo hoje faz seus olhos brilharem, dedique tempo, dedique conhecimento, vá pesquisar. Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas, tem a própria IA, né, que você entende muito mais do que eu, a inteligência artificial aí, para nos ajudar, para nos auxiliar. Então, acho que vale a gente buscar os recursos e, assim, não se cobrar tanto também. Dê o seu melhor e faça o que é possível dentro da sua, né, da sua vida, da sua possibilidade. Porque, às vezes, a gente se compara, você vê o Instagram de alguém lá, lindo, maravilhoso, só que tem 15 pessoas trabalhando ali, gente. Então, assim, não faz essa injustiça com você, não comete essa injustiça com você. Valoriza cada caminho, cada passinho que você der, sempre buscando algo melhor. E uma outra coisa que é muito importante e que me trouxe aqui hoje: viver em comunidade, esteja numa comunidade de mulheres empreendedoras que também se apoiam, porque você vai saber de uma dica de algo que você precisava para vender seu produto, aí você vai compartilhar uma experiência, e aí a outra conhece alguém que compra seu produto, a outra conhece alguém que precisa, e isso vai crescendo. Então, acho que é isso, é estar aberta, é ir para o mundo mesmo, não esperar estar pronto, perfeito para lançar nada, porque é a segunda vez que a gente fala é no disso. caminho que a gente vai aprimorando, né? Então é isso. Feito é melhor do que perfeito. E se tiver perfeito, talvez você já perdeu o timing. Então é isso, né? Olha com carinho pro seu processo aí, vê o que dá para melhorar, mas vai no seu ritmo, no seu tempo, conforme a sua possibilidade. Acho que é isso.
Muito obrigada, Aline. Pena que foi tão rápido. Ai, pena. Eu volto com mais tempo. Gente, obrigada. Compartilham, curtam, salvem esse vídeo, mandem para as amigas tentantes para conseguirem Com certeza. a Aline, com certeza, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada.